Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Eu estive aqui com vocês no culto que inaugurou esse espaço novo. Até então não estávamos juntos, até porque a gente tem lá nosso campo missionário em Jaguaruna, e quando pintou então a oportunidade de estarmos aqui com vocês no culto, celebrando a Deus por essa vitória, por essa conquista, a gente fez questão de estar presente. Até chegar lá, acabou a aula, hein? E hoje, mais uma vez aqui presente com os irmãos, eu externo mais uma vez a minha alegria. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor, mas antes, como é de costume lá na minha igreja, eu sempre gosto de começar com uma pergunta, até para quebrar um pouco o gelo e a gente ir se introduzindo no sermão. E a pergunta que trago a vocês é o seguinte: na opinião de vocês, no pensamento de vocês, qual foi o maior crime cometido na história da raça humana? Talvez vocês falem assim, mas que diacho de pergunta é essa? Ninguém nunca me perguntou isso. Ou talvez alguns podem já pensar em alguns episódios históricos que foram muito cruéis, muito ruins, que certamente seria uma das respostas plausíveis para esse tipo de pergunta. Eu digo isso porque no último dia 28 de março desse ano, a Assembleia Geral da ONU se reuniu e ali os países se voltaram em torno dessa pergunta. E o crime escolhido, ou o crime votado pela maioria, foi o crime em que originou a vinda, de maneira forçada, dos escravos, na verdade, dos africanos, para o continente americano. O que ficou conhecido, então, como o tráfico de escravos, né? O tráfico transatlântico de escravos, melhor dizendo. Então, de acordo com a ONU, esse foi o maior crime cometido pela raça humana em toda a história. E aí, curioso com a notícia, curioso com a informação, eu me atrevi a perguntar a duas IAs. Na opinião delas, quais eram os crimes mais horrendos da face da face humana? E as duas foram muito semelhantes em suas respostas. Ambas apontaram para o Holocausto, que de fato foi algo cruel, que de fato foi algo horrendo, ocorrido ali durante a Segunda Guerra Mundial, e elas disseram que ali foi o ápice da depravação humana. Se vocês conhecem a história, cerca de 6 milhões de judeus, fora os outros povos e etnias, foram brutalmente assassinados pelo regime nazista. Mas, queridos, embora todos esses cenários tristes, horrendos, sejam de fato lamentáveis, sejam de fato tristes, nenhum deles de fato é o maior crime cometido pela humanidade. Porque todos eles, somados, nenhum deles supera de fato o maior crime de todos, que é justamente a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. A morte de Cristo na cruz é, de fato, o maior crime cometido na história da face da terra e, lamentavelmente, todos nós aqui presentes somos culpados deste crime. Porque é exatamente isso que Pedro dá a entender no seu sermão em Atos, no capítulo 2. E para nós lermos e entendermos aquilo que Pedro fala, eu queria então convidá-los a abrirem lá e lerem comigo a partir do verso de número 22. Então, abram Atos, capítulo 2, verso de número 22. E nós vamos ler dos versículos 22 a 24. Atos, capítulo 2, versículos 22 e 24. Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar
atentamente na Bíblia de vocês, e diz assim a palavra do nosso Deus: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este é entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Vamos mais uma vez orar rapidamente? Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez aqui estamos em Tua presença. Nós lemos agora a Tua palavra, um trecho dela, e estamos desejosos, Pai, em ouvir a Tua palavra, em ouvir a Tua voz, ministrando, Deus, aos nossos corações. Portanto, nós te pedimos humildemente que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e nos guie, Deus, conforme o Teu Espírito, em toda a verdade, para que saiamos daqui edificados, transformados, impactados, Pai, pela Tua palavra que é poderosa, viva e eficaz. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes de nós olharmos para essas palavras em si, a gente precisa entender um pouco do contexto ao qual elas estavam inseridas. Se vocês voltarem um pouco nesse mesmo capítulo, vocês vão ver que Pedro ele está pregando após um acontecimento extraordinário. Como vocês bem sabem, no início do capítulo 2, o texto nos mostra que em Jerusalém havia vários judeus, ela estava cheia, repleta, porque comemorava-se naquele tempo o dia de Pentecostes. Então, judeus de várias regiões do mundo estavam ali para cultuar e festejar essa festa judaica. E, de repente, algo extraordinário acontece. Diz o texto que um vento impetuoso desceu sobre aqueles homens, que nada mais era do que o próprio Espírito Santo, e então todos que estavam ali começaram a falar em outras línguas. Línguas conhecidas, porque os judeus de outros povos, de outras regiões, começaram a ouvir a ministração das maravilhas de Deus nas suas próprias línguas maternas. E aquilo ali, então, gerou um espanto, gerou uma surpresa muito agradável na vida e no coração desses homens. E a palavra de Deus nos fala que, enquanto alguns ficaram maravilhados com aquilo, outros, porém, começaram a zombar, dizendo que aqueles homens e aquelas mulheres estavam bêbados, embriagados. E então é nesse cenário de zombaria e de maravilhamento que Pedro se levanta para explicar o que estava acontecendo. Ele então começa a dizer que aquilo que eles estavam testemunhando era um cumprimento da profecia de Joel. Ele passa então a explicá-los detalhadamente como que aquela profecia estava se cumprindo. E como que ela, de algum modo, de algum jeito, apontava para a pessoa de Cristo. E então, agora, depois de explicar-lhes aquilo que estava acontecendo, Pedro começa a falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele começa a detalhar, a descrever a vida e a obra do Senhor e Salvador, do Filho de Deus, pessoa que era, de fato, conhecidíssima por todos ali presentes. Porque naquele tempo, sem dúvida alguma, Jesus era a pessoa mais conhecida da face da terra. E certamente, por mais distante que aqueles homens estivessem, por mais longínquos que aqueles irmãos pudessem viver e conviver, eles certamente sabiam que em Jerusalém havia um homem que se dizia ser o Filho de Deus. Então, queridos, com base
naquilo que Pedro passa a explicar e a falar no versículo 22, a gente vê que Pedro ele vai falar sobre a cruz e a ressurreição de Cristo Jesus. E vai dizer o que ambas revelam a cada um de nós. E no versículo 22 e na parte B do versículo 23, Pedro vai dizer que, em primeiro lugar, a cruz revela a rejeição do homem. A cruz revela a rejeição do homem, porque veja como Pedro diz no seu texto. Ele diz: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, na parte B do versículo 23. Pedro diz: vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Então, queridos, como vocês puderam perceber, o objetivo de Pedro em essas palavras é justamente apresentar àqueles homens aquilo que ficaria conhecido como o início da era messiânica. Era esta que se deu com a chegada justamente do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E a respeito deste homem, Pedro vai descrevê-lo como homem aprovado por Deus. Isto é, alguém que foi enviado por Deus e que falou como seu representante. Pedro, nas suas palavras, está dizendo que Jesus não era como qualquer outro homem. Não era apenas um pregador, apenas um profeta, apenas alguém que falava em nome de Deus. Muito pelo contrário. Jesus era alguém que tinha sido enviado por Deus. E a prova disso, segundo Pedro, estava justamente naquilo que Cristo fez. Porque, segundo Pedro, Jesus era este homem porque ele realizava milagres, prodígios e sinais que o próprio Deus havia realizado entre eles por meio de Jesus. Algo, meus queridos amados irmãos, que nenhum desses judeus ali presentes poderiam alegar desconhecer. Porque, como eu dizia no início, Jesus, com base na sua vida e no seu ministério, era de fato o homem mais conhecido da face da terra. E veja que, como Pedro falava a judeus tementes, ele vai aqui enfatizar que Deus, o próprio Deus, era o orquestrador de tudo aquilo. Era Deus que estava por detrás de Jesus Cristo. Era Deus que estava por detrás das suas maravilhas, dos seus sinais, dos seus milagres. Logo, eles reconheceriam que Jesus não poderia ter feito o que fez se Deus não estivesse com ele. E este, meus amados irmãos, é inclusive o testemunho que Nicodemos vai dar ao se encontrar com Jesus. Lembram-se lá de João capítulo 3, onde Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite, às escuras? Diz o texto lá que Nicodemos se apresenta a Jesus e diz: Mestre, sabemos que tu vens do Senhor, porque se o Senhor não estivesse com você, se o Senhor não estivesse contigo, de fato o Senhor não faria as coisas que faz. E aqui, queridos, de maneira muito resumista, o que Pedro está nos mostrando é que Jesus ele foi aprovado por Deus, vivendo de forma extraordinária e realizando milagres poderosos. A sua vida e a sua obra eram realidades conhecidas por todos ali presentes. E ainda assim, mesmo sendo este homem, mesmo sendo esta figura imponente, conhecidíssima em toda Jerusalém,
ele foi rejeitado. Mas eles não o rejeitaram por falta de provas. Muito pelo contrário. Eles o rejeitaram apesar das provas. Contudo, mesmo conhecendo e testemunhando seus grandes feitos, Pedro aqui vai afirmar que Jesus havia sido morto por eles, ao ser crucificado por meio de homens maus. Portanto, o que Pedro aqui está dizendo é que aqueles homens que estavam ouvindo Pedro falar, eles eram responsáveis por rejeitarem o Filho de Deus, por desprezarem e ignorarem a pessoa de Jesus Cristo. E, queridos, isto não é algo isolado, isso não é algo que aconteceu uma única vez, muito pelo contrário. A própria palavra de Deus, quando vai se referir a Cristo, ela já dizia que seria assim. O mesmo evangelista lá, João, que narrou o encontro de Nicodemos com Cristo, ele vai dizer no primeiro capítulo que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Em outra ocasião, João vai afirmar que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E você pode me perguntar, mas pastor, o que isso importa a mim no dia de hoje? O que isso significa? Qual a importância disso? Meus queridos, de igual modo, a cruz, ela também vai revelar a nossa rejeição, o nosso desprezo, a nossa ignorância com relação ao Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, porque, veja, embora nós não tivéssemos presente no meio da multidão, gritando para crucificá-lo, embora nós não estivéssemos no Sinédrio, colaborando para o plano maquiavélico dos líderes judeus, embora nós não estivéssemos traindo Jesus por 30 moedas de prata, não estivéssemos negando 3 vezes ou simplesmente abandonando no momento de sua prisão, nós, queridos, o rejeitamos quando nós trilhamos os nossos próprios caminhos, quando nós pecamos conscientemente contra o nosso Deus, quando nós desprezamos as suas santas e sábias palavras e vivemos conforme a nossa vontade. Quando nós agimos assim, quando nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, quando nós desprezamos aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, a nos dizer, nós mostramos a nossa rejeição ao Filho de Deus, a pessoa de Cristo Jesus. Porque, queridos, os nossos pecados, eles testificam, nos mostram que, assim como aqueles homens daquele tempo, daquela época, nós também somos culpados pela morte de Cristo. Nós somos réus em seu julgamento. Temos em nossas mãos sangue inocente. Somos os responsáveis, juntamente com esses homens aqui, pelo maior crime cometido pela raça humana em toda a sua história. Porque o que levou Cristo à cruz foi justamente o meu, o seu, o nosso pecado. Nós, através da nossa miséria, através das nossas iniquidades, nós matamos o Filho de Deus. E isso é cruel, isso é perverso. Mas veja, queridos, que a rejeição de Cristo, ela não significa que Deus perdeu o controle das coisas. Ou não significa que todo este plano maligno orquestrado contra Cristo pegou Deus de surpresa, porque mesmo Pedro, no versículo 23, ele vai dizer que, além de revelar a nossa rejeição, a cruz, ela vai revelar o plano soberano de Deus. Porque veja como Pedro diz, a este, se referindo a Cristo, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus.
Pedro aqui está afirmando que a cruz, ela vai revelar um plano soberano de Deus, ao utilizar uma expressão poderosa em sua pregação. A este é entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Com essas palavras, meus amados irmãos, Pedro aqui está afirmando que a morte de Cristo, ela foi um plano determinado e estava claramente definido pelo próprio Deus, o autor desse propósito designado. Através da sua onisciência, Deus de antemão conhecia plenamente o que haveria de acontecer com o seu Filho amado. Em outras palavras, Pedro aqui está dizendo que a cruz, ela não foi um acidente, não foi por acaso. Cristo não foi pego de surpresa, mas foi parte do plano eterno do nosso Deus. Ela não representou uma derrota para Jesus, mas sim um caminho para a sua exaltação. É inegável nós vermos que Jesus, em todo momento, caminhou em direção à cruz de forma intencional e voluntária. Ele não foi crucificado porque Judas o traiu. Ele não foi crucificado porque os judeus o entregaram. Ele não foi crucificado porque Pilatos o sentenciou e os romanos o pregaram. Mesmo que cada um desses homens tenha uma parcela de culpa nisso. Muito pelo contrário, queridos. Cristo foi crucificado porque Deus o entregou por amor a nós. E Cristo, de forma voluntariamente, se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Foi na cruz que Deus provou da forma mais eloquente o seu amor por nós e o seu repúdio ao pecado. É nela, queridos, que nós vemos a paz e a justiça de Deus se encontrando. Portanto, quando nós hoje olhamos para a cruz, nós sim nos deparamos com o horror do nosso pecado, mas também nos deparamos com o maravilhoso amor de Deus por nós. Porque apesar de nós levarmos Cristo à cruz, Ele foi para lá voluntária e intencionalmente por cada um de nós. O apóstolo Paulo, quando vai escrever aos Romanos, ele vai dizer: Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E mais à frente ele diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deste modo, meus amados irmãos, nós vemos que o nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Nada foge do seu controle. Tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele permite, designa, tem um propósito maior. Por mais que muitas vezes a gente não consiga enxergar ou entender. Na cabeça dos discípulos, a morte de Cristo representava o fim. Acabou. A esperança que nós tínhamos de redenção, de restauração, de livramento do jugo dos romanos, morreu. Aquele a qual nós acreditávamos ser o libertador, o Messias, o rei, o grande rei, está morto, está pendurado no madeiro. Mas eles não faziam ideia que aquilo ali estava já planejado, que aquilo ali tinha que acontecer. E Deus transformou este mal que os homens fizeram a Cristo em algo maravilhoso, que justamente através da sua morte nós hoje temos salvação, esperança, confiança e alegria no nosso coração. E veja, há um texto na palavra de Deus que mostra isso claramente a nós. É claro que em outro contexto, mas vocês vão se lembrar da história de José do Egito. José, irmão caçula, até então caçula, depois viria Benjamim, mas no seu tempo era caçula, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Só tragédia.
traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. Chegou lá, foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Belo dia, a mulher de Potifar olhou para ele de maneira meio torta. E aí deu no que deu, foi acusado injustamente, lançado no cárcere. Só derrota, só tragédia. E aí então, um belo dia, ele interpreta alguns sonhos, a interpretação ocorre como ele tinha dito, e depois de um tempo o faraó tem também um sonho, e aí, inquietado com aquele sonho, procura entender, ninguém consegue explicar, até que o homem diz, olha, lá na prisão eu sonhei tal coisa, aconteceu, o outro sonhou tal coisa, aconteceu, e pelo visto o homem lá é bom, chama ele. E aí mandou chamar José, José interpretou corretamente os sonhos, e de presidiário, de encarcerado, José se tornou o homem mais importante do Egito, depois do faraó. E tudo isso, meus irmãos, estou dizendo porque quando depois de planejar ali os mantimentos, os seus irmãos vão ter com ele. E depois de todo o sofrimento, depois de tudo aquilo, José vira para eles, lá em Gênesis, capítulo 50, e diz, olha, meus irmãos, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus havia o tornado em bem, para fazer com que eles estavam vendo naquele momento, que se conservasse a vida de muita gente. Ou seja, o mal que os irmãos fizeram a José, Deus estava transformando aquilo em algo maravilhoso, porque justamente através da administração sábia e correta de José, o seu povo não padeceu de fome. Os seus irmãos do seu pai não morreram de fome, tiveram mantimentos. E quando nós olhamos para isso, para esse texto, nós vemos isso. O cuidado de Deus, a onisciência de Deus, a soberania de Deus agindo em nossas vidas, transformando o mal que nós fazemos em bem, para o nosso próprio bem. Mas veja, queridos, se a história parasse por aqui, se Cristo tivesse morrido pelos meus pecados e tivesse sido entregue voluntariamente por nós, ainda assim nós estaríamos diante do maior crime cometido pela raça humana em toda a história. Mas Pedro não para aqui. Este não é o fim da história, nós bem sabemos, porque agora no verso 24, Pedro vai dizer que a ressurreição revela a nós a vitória de Deus. Porque Pedro diz, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Pedro, concluindo o seu sermão, ele vai dizer que a cruz não era o fim, porque aquele que fora morto nela seria ressuscitado por Deus. Dessa mesma forma, a ressurreição aqui vai justamente revelar a nós a vitória do Senhor, porque, segundo Pedro, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que Cristo fosse retido por ela. Com essas palavras, queridos, Pedro aqui está afirmando aquilo que ficaria conhecido no livro de Atos como a doutrina apostólica da ressurreição. Um tema muito recorrente em Atos. Se vocês lerem, vocês vão ver que em todo momento, tanto Pedro, Paulo, qualquer outro homem aqui, reafirma e afirma que Cristo ressuscitou da morte. Algo que, assim como a morte de Cristo, ela também fazia parte do plano de Deus. Porque o mesmo Deus que havia determinado que o seu filho morresse, era o mesmo Deus que havia determinado que o seu filho iria triunfar a morte. Ou seja, a ressurreição ela também era integrante do plano redentor do nosso Deus. E posto isso, queridos, Pedro aqui vai descrever que Deus livrou Jesus da agonia que acompanha a morte.
Isso porque era impossível que Cristo fosse mantido sob o poder dela. A maldição de morte que havia sido pronunciada por Deus sobre a raça humana quando Adão caiu em pecado, agora em Cristo havia sido assumida por ele. Com isso, ao sendo sem pecado, tomar sobre si o pecado do mundo, Cristo removeu de uma vez por todas o aguilhão da morte ao morrer na cruz. E assim, a morte não tem mais nenhum poder sobre ele. Diante disso, queridos irmãos, nós vemos que o maior crime cometido se transformou na nossa maior vitória. O maior mal feito pelo homem se transformou na sua maior alegria. Porque nós não adoramos um Cristo morto, mas um Cristo vitorioso que triunfou sobre a morte, que derrotou o pecado, que desfez as obras do diabo, que cumpriu a lei, que satisfez a justiça de Deus e nos deu eterna redenção. Agora em Cristo, queridos, nós temos a certeza de que, assim como Ele, nós também iremos triunfar sobre a morte. A agonia, o sofrimento, a angústia causada por ela não terão efeito perpétuo sobre as nossas vidas, porque o poder que estava sobre ela agora pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, quando vai escrever Apocalipse, ele vai descrever a pessoa de Cristo. E Cristo ali apresenta-se a João e diz: eis que tenho a chave da morte em minhas mãos. A morte não é mais uma força imparável, incalculável, indomável, mas é uma força que, pelo poder de Cristo, pela perfeição de Cristo, foi derrotada na cruz. Foi vencida ao terceiro dia, trazendo a nós esperança, alegria, consolo, felicidade. Com isso, meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo, ela está no coração e na alma da nossa fé. Como o apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda nós permanecemos nos nossos pecados. Portanto, essa mensagem, esse anúncio de vitória, de triunfo, ela deve ser tanto crida como também anunciada por todos nós. A mensagem cristã, a mensagem da qual Deus nos comissiona a transmitir aos outros, é justamente esta: de que o meu e o seu pecado foi perdoado em Cristo, e através da sua morte e ressurreição, nós hoje temos vida e esperança. Nós não temos outro discurso, nós não temos outra história para contar, nós temos essa história. Porque era isso que estava no lábio dos homens de Deus, na sua palavra, e é isso que deve estar nos nossos lábios. A morte e a ressurreição de Cristo, porque elas são importantíssimas para cada um de nós. Como igreja, queridos, aqui plantada, ou aqui plantando, a gente nunca deve se apartar desse discurso. A gente nunca deve se esquecer dele, porque é ele que nos traz aqui nessa noite. Nós não estamos aqui por qualquer outro motivo que não seja o motivo de adorarmos, de exaltarmos aquele que morreu e ressuscitou por nós. Nós cantamos aqui diversos hinos que falavam sobre este homem, sobre este alguém. E assim devemos permanecer, queridos, centrados, firmados neste evangelho, que confronta, é bem verdade, mas que traz consolo, que traz esperança aos nossos corações. Por fim, meus amados irmãos, ainda sobre este assunto, o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos
nos garantindo que um dia, predeterminado pelo Pai, nós também seremos, deve nos levar a encher os nossos pulmões e dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, queridos, por mais triste, por mais carrancuda que seja a face da morte, a gente, com base neste pequeno trecho da palavra de Deus, nós temos a esperança de que ela não é o ponto final das nossas vidas, não é o ponto final da nossa história. A morte não deve ser encarada mais como uma inimiga, mas como algo até mesmo bom, porque é ela que vai nos levar para o céu, é ela que vai nos conduzir a Cristo Jesus. Logo, através dos feitos realizados por Cristo, nós enxergamos a morte não mais como algo ruim, mas algo até mesmo positivo a cada um de nós. Porque justamente o que nos separa, nós, do nosso Senhor hoje, é ela. Para chegarmos ao céu, precisamos encerrar a nossa história nesse mundo. Claro, se Cristo não voltar, a expectativa é que todos nós partiremos. Logo, a morte, através daquilo que Cristo fez, ela ganha até mesmo um novo significado. Ela deixa de ser um objeto feio, carrancudo, e passa a ser até algo bom. O que certa vez alguém disse: se a morte sorrir para você, sorria de volta. Porque ela não tem mais o peso que ela tinha outrora. Ela não tem mais o peso de nos condenar e de permanecer sob a nossa tutela para sempre. Porque Cristo a venceu e nós em Cristo também iremos vencer. E diante de tudo isso, se Cristo a venceu, se Cristo a triunfou, então essa mensagem ela exige uma resposta de nós. Nós começamos nosso sermão perguntando qual foi o maior crime da história. E vimos que, por mais terríveis crimes tenham ocorrido ao longo dos séculos, nenhum deles se compara à crucificação de Cristo. Ali o Filho de Deus foi rejeitado, ali o homem mostrou a profundidade do seu pecado. Ali nós vemos o nosso próprio coração exposto, mas também vimos que aquilo não foi um evento fora do controle de Deus. Ela não foi um acidente, mas foi um propósito. Aquilo que os homens fizeram por maldade, Deus usou para a nossa salvação. E por fim vimos que a história não termina na cruz, porque Deus ressuscitou a Cristo. A morte não pôde detê-lo. O maior crime da história não foi o fim da história. Mas agora, queridos amados irmãos, para concluirmos, a pergunta não é mais histórica, a pergunta agora é pessoal. Eu queria que você respondesse a si mesmo: o que você fará com toda essa mensagem? Qual é a resposta do seu coração diante dessa exposição? Como que nós iremos reagir ao anúncio do Evangelho de Cristo? Porque, embora a cruz revele a nós o nosso pecado, a ressurreição oferece a nós esperança. Nós podemos olhar para a cruz e continuarmos indiferentes, ou nós podemos reconhecer: eu também sou pecador, eu também sou culpado. Nós podemos tentar seguir as nossas vidas como se nada disso tivesse acontecido, ou nós podemos nos render ao Cristo que venceu a morte. Aquele que foi crucificado, irmãos, está vivo. Aquele que foi rejeitado está exaltado. E hoje ele é anunciado a cada um de nós. O maior crime da história, ele ainda pode ser a nossa
prova de condenação, ou ele pode ser o caminho da nossa salvação. O que vai definir é justamente a forma como nós reagimos ao Evangelho. Porque se nós rejeitamos a Cristo, nós permanecemos no mesmo caminho daqueles que o crucificaram. Mas se nós nos voltamos para Ele em arrependimento e fé, o que foi instrumento de morte se torna para nós instrumento de vida. Cristo não está mais na cruz, Ele não está mais no túmulo, Ele vive e viverá para todo sempre. Ele chama a todos aqueles que arrependidos, que venham até Ele e encontram esperança, alegria, salvação e vida eterna. Que esse seja a nossa resposta, meus amados irmãos. Que esse seja o nosso caminho de irmos até Cristo e nos jogarmos aos seus pés e o adorarmos, o bendizê-lo, o exaltarmos por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez e faz e fará em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos ajude a sermos uma igreja rendidas aos pés daquele que vive para todo sempre. E que nos ajude a ser uma igreja que proclame as boas novas daquele que vive para todo sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor, encerrando este meu momento, e aí a quem de direito poderá conduzir o término do nosso culto. Queria convidá-los aqui, aqueles que podem, se coloquem de pé, por gentileza.